Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Mais uma questão aqui, mais uma dica para o nosso concurso Unificado TSE que nós teremos em 2023. E eu vou trazer um tema que já foi trabalhado na dica número 3, no vídeo número 3, que tratava das emendas constitucionais. Ele vai ficar aqui o vídeo ou na tela ou então no nosso link de descrição, mas é importante que você vá lá e verifique. A gente vai complementar aqui algumas informações, faz uma brevíssima revisão, porque esse tema ele é cobrado. É o artigo 60 da Constituição Federal, que trata das emendas constitucionais. Você sabe que o Constituinte originário, ele apresentou a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88, ele disse o seguinte: olha, é possível que você venha a empreender algumas alterações a este meu produto, a este meu objeto, que é a Constituição Federal. Entretanto, para você alterar a emenda constitucional, é necessário que você cumpra alguns requisitos, é necessário que você respeite alguns limites específicos, e a gente vai trabalhar aqui estes limites. A gente vai ter dentro do artigo 60 da Constituição Federal alguns limites formais, limites procedimentais, ou seja, qual é o procedimento que eu devo respeitar para eu poder alterar uma Constituição Federal. A gente vai ter os limites circunstanciais, em quais circunstâncias nós não podemos alterar a Constituição Federal, e nós temos também os limites materiais. Quais matérias não podem ser alvo de alteração aqui na nossa Constituição Federal? E aí que a gente vai ter as chamadas cláusulas pétreas. E a gente tem limites, então, procedimentais ou formais, limites circunstanciais e os limites materiais. Essa questão que eu vou colocar aqui na tela para vocês é uma questão que vai abranger um limite formal, um limite procedimental. Olha aí, questão cobrada na CESP, TRE Tocantins, concurso 2017, tema Direito Constitucional, emendas constitucionais. Essa questão não é difícil, mais uma vez, a letra fria da Constituição responde, resolve a Constituição. A Constituição Federal poderá ser alterada por meio de proposta de emenda apresentada, proposta de emenda constitucional apresentada. E aí você vai ter que ver, o artigo 60, ele tem os incisos 1, 2 e 3, trazendo quem possui a legitimidade para propor uma emenda à Constituição, a chamada PEC. Então, proposta de emenda à Constituição, proposta de emenda constitucional. Quem pode propor? Você vai lá, no artigo 60 da Constituição, nós temos 3 incisos, e você vai verificar o inciso dizendo que o presidente da República pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição, 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal e mais da metade das assembleias dos estados da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria simples. Então, observe que a gente vai ter ali legitimados específicos nos artigos 60, inciso 1, 2 e 3, para propor a emenda à Constituição, para tentar alterar uma Constituição. E aí na tela você vai ter 3/5 dos membros do Senado Federal? Não, porque o artigo 60, em um dos seus incisos, ele vai falar 1/3 dos membros do Senado Federal. 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, no mínimo, correto. Já deixo aqui claro para vocês, de forma objetiva, a letra B é a resposta correta, porque a gente vai ter um inciso que vai dizer 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal, né? No mínimo. Obviamente que se forem mais membros, melhor ainda. Pela maioria absoluta dos membros do plenário do STF, tem nada a ver, o STF nem está previsto ali como um dos legitimados para poder propor uma PEC, não existe. Por metade das assembleias legislativas dos estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros. Olha a pegadinha, não é a maioria absoluta, é a maioria simples. Maioria simples de seus membros, maioria relativa de seus membros. Qual é a diferença entre maioria absoluta e a maioria simples relativa? A maioria absoluta é a maioria do total que compõe aquela casa legislativa, independentemente do número de presentes. Então você tem 513 deputados, a maioria absoluta, metade, mais 1. Então você vai ter aí 257 deputados, né? É a maioria absoluta. E o que é a maioria simples? É a maioria dos presentes. A maioria dos presentes. Então a gente tem que saber essa diferença. São 513 deputados, pode ser que só estejam presentes 300 deputados naquela sessão. Então, 151 já é a maioria. Essa é a maioria simples, a maioria relativa. E a Constituição, ela não fala em maioria absoluta. Ela vai falar ali na maioria relativa dos seus membros. Por fim,
por 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados, no mínimo, não. A gente já viu que é a letra B, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. E aí, isso é um limite procedimental, um limite formal para você poder propor alteração à Constituição, a proposta de emenda à Constituição. Esse é um limite subjetivo, aspecto subjetivo, qual é o sujeito que pode propor. Nós temos limites formais objetivos. Esse limite aqui que eu mencionei para vocês é um limite formal subjetivo, quem pode propor. Mas nós temos também um limite formal objetivo, como, por exemplo, o quórum para aprovação da emenda constitucional. É um quórum de maioria qualificada, 3/5 dos membros. Além disso, nós temos a necessidade de 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional. Você sabe que o Congresso Nacional ele é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nós precisamos de 2 turnos de votação nessas 2 casas do Congresso Nacional. Além deste limite, a gente sabe que uma proposta de emenda que tenha sido rejeitada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, no mesmo ano. A gente só pode reapresentar essa proposta no exercício seguinte. E a gente, além desses limites formais, vai ter também os limites circunstanciais, em quais circunstâncias nós não podemos alterar uma Constituição, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, e nós teremos limites materiais. Quais são as cláusulas pétreas? Quais são as matérias que não podem ser alteradas? Não será admitida proposta de emenda tendente a abolir, e a gente tem ali as cláusulas pétreas, forma federativa de Estado, separação de poderes, direitos e garantias fundamentais, voto direto, secreto, universal e periódico. Friso aqui para vocês novamente que o voto obrigatório não é cláusula pétrea, voto direto, secreto, universal e periódico. E, já falei, os direitos fundamentais. Lembrando que os direitos fundamentais eles não podem ser alterados para piorar, para reduzir o seu espectro de proteção. Mas se for para melhorar a garantia daquele direito, se for para ampliar a sua proteção, é possível sim essa alteração. Então verifique, as emendas constitucionais, elas têm alguns limites que devem ser obedecidos. Por isso que quando a gente estuda a classificação das constituições, quanto à sua alterabilidade, a gente vai dizer que a nossa Constituição ela é rígida. Rígida por quê? A gente não altera ela com a mesma facilidade que a gente poderia alterar uma lei. Ela tem requisitos específicos, requisitos claros. Então, pessoal, mais uma vez, o artigo 60 da Constituição Federal é importante, já foi cobrado algumas vezes e eu quero que você leia, releia, frise, memorize. Porque se ele não cair nesse concurso unificado do TSE, é uma aposta que eu faço. Mas se não cair, ele cairá em algum outro concurso. E o estudo para concurso, ele se acumula, ele não se perde, ele se acumula. Então, siga firme. Estamos com vocês até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Volto em breve com mais dicas para o concurso unificado TSE 2023. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.